O capítulo 81 acaba de sair e a luta entre Apolo e Leônidas finalmente começou a esquentar pra valer. Esse capítulo teve lore, teve plot, teve coisa foda e teve principalmente porradaria, baixaria e sangue pra todo lado. Sem delongas, então vamos direto pra análise do capítulo. Já começamos vendo um pouco mais sobre os espartanos, e essa parte do mangá basicamente acrescenta o que a gente viu no capítulo 79 da Batalha de Termópilas, adicionando mais uma passagem dos espartanos, no caso a Batalha de Plateias. E essa batalha aconteceu mesmo, apesar de que obviamente não da forma que o mangá conta. A Batalha de Plateias foi o último combate das Guerras Médicas, uma guerra travada pelo Império Persa e a aliança grega das cidades-estados, incluindo Esparta. Nessa batalha, os gregos tinham reunido uma força considerável de tropas, somando vários soldados de cidades diferentes, como Atenas, Esparta, Coríntio, a própria Plateias e muito mais. Porém, mesmo assim, as tropas persas ainda estavam em maior número. Pelo que tem de informação da batalha, por 12 dias os dois exércitos apenas se mediram em distância. A batalha começou de fato quando os gregos resolveram fingir um recuo. A ideia era dar tempo para as tropas de várias cidades gregas diferentes se agruparem em um ponto. Entusiasmados com a falsa oportunidade, os persas cruzaram um rio que separavam eles dos gregos e atacaram. Foi aí que os persas se fuderam, porque quando cruzaram o rio, deram de cara com todas as forças gregas juntas, e aí não teve quem parasse os espartanos e os seus aliados. O resultado da batalha foi altamente favorável para os gregos. Segundo Heródoto, que é um dos maiores historiadores da história, apesar de que tem muita coisa inventada nos escritos dele, mas enfim, vamos deixar isso de lado. Somente 43 mil dos 300 mil persas sobreviveram, com apenas 159 mortos entre as tropas da aliança grega. Os sobreviventes do exército persa tentaram se retirar para a Ásia Menor, ou seja, tentaram recuar da batalha. Mas eles foram atacados e dizimados pela força do Alexandre I da Macedônia, que, caso alguém tenha pensado, não é o Alexandre o Grande, só pra constar, mas é da mesma linhagem, claro. É interessante ver isso ser trazido num capítulo, porque a gente vê um pouco mais da glória dos espartanos, não só na derrota, como na vitória. Claro, o mangá mudou um pouco o que aconteceu de verdade, deu uma romantizada, eu não ligo, é uma ficção e a mensagem ficou bem clara, não fique no caminho de Esparta. É então que voltamos para a luta e vemos mais do Apolo e a sua tentativa de atender às expectativas dos outros ao diminuir o limite da arena. Claro, a maioria estranha demais essa ação e fica em dúvida das atitudes dele. Até mesmo deuses da plateia admitem que é uma péssima ideia fazer isso contra um humano tão poderoso quanto Leônidas. Os espartanos também se sentem bem humilhados, naturalmente, o que eu achei bom, porque ajusta a imagem de chorão que eles tiveram no último capítulo. Ficou parecendo que eles estavam só chorando porque o Apolo estava dando uma surra no Leônidas. Então, agora, pelo menos, eles têm um pouquinho de honra. Eles querem que o Apolo lute justo, mas também não vai aceitar essa idiotice dele, e que seria muito mais humilhante, né? Então nós vemos os Zeus, Hermes e Ares falando sobre a força do Apolo, sobre como ele fica mais forte atendendo às expectativas dos outros. Aqui eu vi algumas discussões se ele realmente fica literalmente mais forte com a torcida dos outros, ou se é só um sentido figurado. Na minha visão, até que se prove do contrário de forma literal e bem clara, é um sentido figurado, e esse sentido figurado já aconteceu antes no mangá. A gente tem vários exemplos disso, por exemplo, a gente já viu o exemplo do Adão, que era movido pelo amor dos filhos dele, e o Raiden e o Shiva, que também foram ditos pela própria Brunhilde como pessoas que ficam mais fortes com a torcida dos outros. O Buda, na luta dele, recebe a torcida de toda a humanidade, e o Tesla também. Todos eles têm citações de ficarem mais fortes com a torcida, se levantarem e lutarem indeterminadamente. E nada indica que seja algo literal, como por exemplo a habilidade de outros personagens de anime. Lembrando agora, por exemplo, o Mestre de Masculine, que é aquele cara de Bleach, o Quinch, que fica literalmente mais forte de acordo com a torcida daquele menininho random, amigo dele lá. Então, só pra deixar claro, pra mim, até ser especificado por A mais B, que o Apolo fica literalmente mais forte, toda essa citação pra mim é só um sentido figurado, assim como a gente já viu em outros momentos do mangá. Outro detalhe legal que falam sobre o Apolo é que ele usou as suas habilidades de Lyra na gigantomaquia, no caso eu tô falando das linhas de Ártemis, né, especialmente talvez o Hermes esteja se referindo a essa luva, apesar de que ele especifica só coisa como o brilho que o Apolo tá falando, então provavelmente ele tá se especificando a ele se esforçar mesmo. Eu tinha bastante dúvidas se eles iriam adicionar ele na gigantomaquia, principalmente porque o quadro que vimos da gigantomaquia no flashback do Hades não tinha o Apolo. Claro, dá pra falar que é porque não queriam revelar o design dele nem nada, mas dentro da história é esquisito ele não ter sido retratado no quadro. Até mesmo Adamas, que foi apagado da história um pouco depois da gigantomaquia, foi retratado no quadro. E até o Hades, que não lutou com a Gaia e com os gigantes, e sim com os titãs, em um outro front totalmente diferente, tá no quadro também.
Até o Ares tá no quadro. Enfim, tem muita gente teorizando que o Apollo lutou com a Gaia e que o flashback dele vai envolver a Gigantomachia também. Eu não sei, eu duvido bastante, mas a gente tem que esperar pra ver mais o flashback do Apollo. Outro destaque desse capítulo foi a mais orgulhosa das Valquírias, a quinta irmã Geiroro, ou Geirolo. Não sei como falar o nome dela exatamente, então eu vou falar Geiroro. Ela não falou muito, mas caramba, essa garota exala carisma. As falas dela em sincronia com o Leônidas, o design dela e principalmente as feições malucas e psicóticas na batalha são demais. Me lembrou bastante a Brunilde, não à toa que elas são irmãs, né? Quero ver mais da Valkyria no mangá e eu queria ver como ela fez a Volunde com o Leônidas, o momento, né, o ato que eles fizeram a Volunde, que aparece normalmente com os outros lutadores. Mas infelizmente eu acho que não vai ser mostrado. De qualquer forma, já é uma Valkyria muito melhor que algumas outras que apareceram, como a Regenleif, a Valkyria do Adão. E como muita gente teorizava, o Leônidas e a Valkyria podem ir mudando o formato da arma como quiserem. Dessa vez, eles formaram uma massa. Não explicaram se tem algum limite ou se o limite deles é apenas a imaginação, assim como não especificaram qual é o limite da arma do Apollo. O Leônidas está se mostrando um lutador bastante versátil, assim como o próprio Apollo. Eu acho engraçado que, mesmo a Volunde sendo um literal escudo, ele literalmente ainda não usou o escudo na luta pra defender nenhum golpe. Ele só usou o escudo pra bater no Apollo, ou tentar, ou transformar ele em outra arma. Será que ele ainda tá escondendo alguma carta na manga com esse escudo, ou ele só não sabe usar o escudo pra defesa mesmo? Apenas um detalhe, eu fico incomodado que a massa aí não tem um nome. O que dificulta muito pra debates sobre personagens que eu e muita gente da fandom gosta de fazer, mas enfim, paciência. Se a massa não teve nome, o golpe do Leônidas teve Phalanx Nemesis, God-Breaking Hammer. Assim como os outros golpes do Leônidas, esse também segue o padrão com o nome Phalanx. Isso é algo comum nos lutadores. O Beelzebub, por exemplo, seguia um padrão com o seu Sorafval, Soraftal e etc. E como já tinha sido dito anteriormente, e agora foi revisado, a força do Leônidas com um golpe é incrível. Ele definitivamente é um dos personagens mais fortes fisicamente de todo o verso. Até mesmo Zeus fica surpreso com a força do Leônidas. Não sei se já é o bastante para colocar ele acima de personagens com grande força física, como Raiden, Hades, Thor, Lubu, Zeus ou Hércules, por exemplo, mas definitivamente ele entra na galeria dos mais fortes, isso sem dúvidas. E se o Leônidas tá na galeria dos mais fortes, o Apollo tá na dos mais rápidos, inteligentes e versáteis. Mesmo com toda a força do golpe, o Apollo conseguia desviar facilmente se aproximando do eixo de gravidade do Leônidas, escapando da área de dano do golpe. Isso, meus queridos, pode parecer idiotice, mas é literalmente um dos vários feitos de QI de batalha que o Apollo demonstrou até agora e ainda vai demonstrar. Como vemos quando ele, por exemplo, finta um soco na direção do rosto do Leônidas, que reage e então, com a finta, desfere um soco em seu estômago, causando um leve dano. E esse problema, o leve dano, é talvez a maior fraqueza que o Apollo tem. Ele parece ser rápido, versátil, inteligente, mas falta pra ele AP, que é o que a gente chama de Attack Potency, ou potência de ataque. Pois mesmo com muitos socos, ele ainda não causou um dano considerável no Leônidas até agora. Isso, claro, até ele calar a minha boca. A gente vê mais alguns grandes feitos de QI de batalha dele ao prender o Leônidas com os seus fios, e até fazer ele se entortar. E vemos que os fios deles são quase que invisíveis, o Leônidas só percebe que tá preso neles depois de ser pego. Isso me lembrou a forma da besta do King, que o próprio Hermes cita na sétima rodada, como é perigoso por ser um golpe que o oponente não vê de onde vem e onde atinge. No caso, o Apollo não tá fazendo um golpe, né, mas ainda assim é um método efetivo para usar os seus fios de Ártemis, impedindo e imobilizando as duas mãos do Leônidas, então achando uma abertura para dar um golpe poderoso. Entenda o seu lugar, humano, e ajoelhe-se. Apollo junta seus fios e forma uma espécie de luva de luz, desferindo um poderoso golpe na cara do Leônidas, golpe esse que, pelo impacto e reação de todos, foi um golpe de força considerável, inclusive deixando o próprio Leônidas bem danificado. Entretanto, não foi o bastante para pará-lo, e aí vem a ligação com o começo do capítulo. Brunilde explica que desistir não é uma palavra que os espartanos conhecem. A origem da força dos espartanos consiste em seu grande poder de batalha? Não. A origem dessa força consiste em eles nunca, em hipótese alguma, se curvarem a ninguém, nem mesmo a um deus. Com essas palavras, vemos Leônidas se erguer determinado, então dá uma cabeçada épica no Apollo, quebrando seu nariz, ou pelo menos quebrando parcialmente, fato é que doeu muito. Isso também é um feito de inteligência de batalha, o Leônidas usou o ricochete do golpe e as linhas que ainda estavam conectadas para puxar o Apollo para a área da cabeçada.
Apesar da força das linhas e do estilo de luta do Apollo, essa aí é uma fraqueza desse estilo de luta próximo dele. Imagine isso contra oponentes mais fortes no combate corpo a corpo, como o King ou o Shiva. Seria um estrago considerável, o Apollo ia estar muito ferrado. E aí que tá um outro perigo dessa área pequena que o Apollo criou. Não tem espaço para desviar, como ele estava fazendo com o seu hotboxing antes. E sem espaço para desviar, o Leônidas acha uma abertura perfeita para desferir um poderoso golpe que vai direto no tronco e cara do Apollo, jogando ele no chão e o fazendo ricochetear, voar pela arena e então cair de novo. Respondendo à afronta do Apollo de dizer ao humano para se ajoelhar, Leônidas puxa mais um charuto e questiona o deus. E aí, como se sente sendo olhado de cima para baixo? Apollo disse para Leônidas se ajoelhar, e quem se ajoelhou foi ele próprio. Como previmos na análise do capítulo 80, o narcisismo e a insistência de Apollo de atender as expectativas dos outros pode trazer a sua ruína. Já trouxe um dano considerável agora, e mesmo que ele tenha aliviado o dano com os fios que nem ele fez no final do capítulo 79, ainda é um dano considerável que ele sofreu. E agora as coisas estão igualadas. Será que o Apollo vai deixar de idiotice e vai lutar com tudo sem se preocupar com as expectativas dos outros? Ou o Leônidas vai sobrevalecer de uma vez por todas? Eu achei esse capítulo incrível. Sinceramente, pra mim foi o melhor capítulo da luta até agora, cheio de porrada e trocação intensa, além de momentos épicos. Não sei muito bem o que esperar do próximo capítulo, o 82, mas como ele vai ser o que vai fechar o próximo volume de Shumatsu, o volume 20... é provável que ele termine em um gancho bem foda, então esperem algo muito bom no próximo capítulo também. No total, a minha nota para esse capítulo é um 8 de 10. E você, o que achou do capítulo? Comenta aí embaixo a sua opinião, não se esquece de se inscrever, dar like e entrar no servidor do Discord aqui do canal para discutir, trocar ideias sobre o novo capítulo ou qualquer outra bobagem. O link do server tá aí na descrição. Até a próxima!